Abra sua Bíblia comigo, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 1, primeiro versículo: entrega o teu coração a Jesus. Esse foi o último cântico que nós cantamos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Versículo de número 2. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo de número 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós em outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com os seus efeitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego e nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-os mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Versículo número 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo, o árbitro entre vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, como tu, e sedes agradecidos, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos uns aos outros, aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O apóstolo Paulo, na sua primeira prisão, ele distribui algumas cartas para as igrejas que foi constituída através da pregação do Evangelho. E entre essas cartas que o apóstolo escreve, a de Colossenses é uma delas. E dentro da prisão ele ouve falar da esperança que há no coração dos nossos irmãos em Colossenses, da graça, da conversão que houve em cada um, da esperança na vinda de Cristo. Então ele resolve escrever essa carta dando alguns conselhos para a igreja que se encontra em Colossenses, para que ela continue a fazer a boa obra, revestindo realmente de amor, de compaixão para um com os outros. E ele dá alguns dos conselhos no capítulo 3, que eu achei muito importante, acredito que vai ser muito importante para nossas vidas. O capítulo 3 e versículo 1, ele dá um conselho muito melhor do que os outros. No primeiro versículo ele fala assim, portanto, é como se fosse uma indagação: se vocês realmente se converteram, se houve realmente a graça de Cristo na vida de vocês alcançada, se vocês fossem realmente se converteram, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Então esse é o primeiro conselho que ele dá: busque as coisas do alto. No segundo versículo, ele dá outro conselho: pensa nas coisas do alto. Que seja o vosso pensamento ocupado pelas coisas que são do alto. No versículo de número 5, ele dá um outro conselho: fazei morrer a vossa natureza
terrena. No versículo de número 10, ele dá um outro conselho: revesti-vos do novo homem. Revesti-vos do novo homem que nasce em Cristo. Revesti-vos do homem que agora conhece a esperança, conhece o Evangelho e sabe o proceder que tem que se conduzir. No versículo de número 12, ele dá outro conselho: agora vocês revistam-se como eleitos. A eleição, ela se cumpre na vida de vocês. Ele dá esse conselho para eles. Olha, Colossenses, a eleição se cumpre na vida de vocês agora. A graça alcançou, perdão de pecados na cruz do Calvário. Vocês receberam a graça de Deus, agora é necessário vocês se revestirem como eleitos de Deus. No versículo de número 16, ele dá mais um conselho para os nossos irmãos: que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela tem que habitar no meio de vocês. Ela tem que ser eficaz, anunciada, ensinada, observada. Para isso é necessário que ela habite, ela conviva com vocês, que faça parte da vida cotidiana, que seja um livro instrutivo para os vossos filhos, para o conselho, para o trabalho, para o conselho no momento de dificuldade, no momento de alegria, na hora da doença, que habite ricamente a palavra de Deus em vós. Mas o que eu quero me apegar com vocês agora é no segundo versículo da palavra de Deus aqui, no capítulo 3, que ele fala assim: pensai. Ou seja, é para nós pensarmos nas coisas do alto. E o que tem ocupado nossos pensamentos? O que tem ocupado a mente do crente, a mente do cristão? O que tem ocupado a mente das pessoas que não conhecem a Cristo? De onde é que vêm os pensamentos, aqueles pensamentos que não nos deixam viver em paz? As informações do mundo globalizado hoje, ela nos bombardeia todas as horas com notícias ruins. Mas qual tem sido o nosso pensamento nos dias de hoje? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Diz assim o texto: porque do coração procede os maus desígnios ou os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, do coração do homem é que procede os pensamentos. E os pensamentos não são muito bons. No coração do homem, que é enganoso, que traz a tristeza. Na psicologia, meus irmãos, o coração é tratado de 3 maneiras, ou seja, a alma do homem. Primeiro, eles tratam como mente, coração e vontade. Então, a psicologia moderna, ela trata assim o ser humano. Ele divide entre a mente, o coração e a vontade. Então, a mente, ela tem a base do entendimento. O coração, a afeição, o amor, o carinho, às vezes a maldade. E na vontade, a decisão. Só que na palavra de Deus, você não encontra o coração dividido, ou seja, a alma do homem dividido em 3 argumentos ou em 3, vamos dizer, 3. A Bíblia trata como um só, ou seja, o coração, ele tem todos esses atributos. O atributo do coração, ele tem todas as decisões a ser tomada. Ali vem proceder o desejo da mente. No coração, você vai ter
a sua escolha, e é no coração que você vai ter o desejo de amar, o desejo da maldade, é do coração que vai proceder todas as coisas ruins. A Bíblia não trata o coração, pois deles todos os atributos vão sair do coração. O pensamento, o entendimento, a decisão, vai ser tudo do coração. Então precisamos tratar o nosso coração, meus irmãos. É necessário colocarmos diante de Deus e diante daquele que sabe todas as coisas, os desejos do nosso coração. O coração é o armazém de tudo que não presta. Dali vai proceder o homicídio, do coração vai proceder a mentira, o adultério. Do coração, meus irmãos, vai vir a inveja. E muita gente já nos dias de hoje entende que do coração vem a doença da alma, doença física. Muitas pessoas estão sendo atormentadas por doença física porque é do coração, é da alma amargurada. Abra sua Bíblia comigo, no Salmos 78, versículo número 15. Vou dar um exemplo para os irmãos do que um desejo do coração pode fazer com uma vida. A história do povo de Israel. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes e fez manar a água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento como se fosse do gosto deles. Falaram contra Deus, dizendo: por acaso Deus pode preparar a nossa mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dele manaram águas, transbordaram caudas, pode lhe dar nos pão também? Então a tentação no coração do homem, eles começaram a perguntar: será que Deus, nesse deserto, pode nos dar água? Pode nos preparar a mesa nesse deserto? No coração do povo de Israel, versículo 18, tentaram a Deus no coração. Eles começaram a tentar a Deus: olha, será que Deus pode preparar realmente comida para nós nesse lugar? Será que pode vir água? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, meus irmãos. Olha o resultado da tentação no deserto. O apóstolo Paulo falando: não vos façais por idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não praticamente imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Eles tentaram a Deus. Eles tentaram a Deus e falaram: será que Deus pode preparar para nós um banquete nesse deserto? E o coração deles começou a clamar contra Deus, uma trama maligna. E aqui o apóstolo Paulo diz: olha, não façai como eles, que tentaram a Deus e eles foram mortos, porque eles não entenderam o que Deus pode fazer. Dentro do coração do homem, meus irmãos, habita um maligno. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha o que o coração do homem é. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer o coração do homem? Quem é que pode esquadrinhar esse coração, senão Deus? O pecado, ele tem destruído os corações,
porque o coração ele é enganoso. Quando nós nos colocamos diante de Deus e ouvimos a Deus, devemos esquecer primeiramente da nossa natureza. Devemos lembrar primeiramente que Ele é quem nos salvou. Então todas as decisões vão ser tomadas pelo que habite ricamente em vós a palavra de Deus, pela sua palavra. O pecado, ele tem origem no coração, meus irmãos. É no coração que procede as coisas ruins. É do coração que se toma a decisão para matar. E é do coração que vai se tomar uma decisão a cada momento ruim que desagrada o coração de Deus. Mais um exemplo para os irmãos. Salmo 51, versículo de número 10. Se você quiser abrir lá. O rei Davi fala assim: Senhor, cria em mim um coração reto. Cria em mim, Senhor, um coração igual ao teu. Quando nós olhamos a vida desse homem, no Salmo 51, ele comete o adultério, e esse ato começou dentro do coração. Foi dentro do coração dele que nasceu o ato de adultério. Ele só colocou em prática nos dias de vida dele. Então ele escreve: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração que agrade o teu nome. Me ajuda, Senhor Deus. Outro exemplo para os irmãos, Mateus no capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este é o povo de Israel. Jesus falando: esse povo honra-me com os lábios, mas não com o seu coração. Ele está longe de mim. Esse povo só me honra com os lábios. Versículo de número 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Os israelenses estavam preocupados no que ia comer, preocupados em lavar as mãos contra os germes, preocupados em estar com a vestimenta limpa, lavar os talheres. Mas Jesus falou assim: não é o que entra que vai contaminar vocês, é o que sai. O coração de vocês está longe de mim. É o que sai que vai contaminar. É os desígnios que estão aí dentro do coração que vai contaminar. Versículo de número 11. Ele escreve novamente: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Versículo de número 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabe os que os fariseus, ouvindo a palavra, se escandalizarão? Vai escandalizar eles, porque Jesus falou assim: vocês não precisam ter tanto cuidado para se contaminar, mas o que vocês vão falar e fazer é que vai trazer um problema muito sério e contaminar os homens. Então o coração, meus irmãos, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, tem que ser cuidado por Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele tem destinado ao nosso entendimento a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo agora novamente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vou dar alguns sinais para você do coração que está... o coração enganoso, o coração sem Cristo, o coração que pensa que está fazendo certo, o coração que pensa que está agradando a Deus, o coração que pensa que está agindo da maneira correta. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, versículo 26. Dos primeiros sinais que o coração enganoso ele faz é fechar os olhos do entendimento. A pessoa não entende o que está lendo, não entende o que está acontecendo. Versículo 26. Vai este povo e diz-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis.
Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e não se convertam e por mim sejam curados. Um dos primeiros sinais do coração que precisa ser tratado é quando o entendimento dele está endurecido. Quando os olhos, a janela do entendimento não está aberta. Quando a pessoa não ouve, não quer compreender, não quer ouvir a verdade de Cristo, é um caso que precisa ser tratado esse coração. Precisa ser transformado. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Ele está duro. Ele não vai ter entendimento. Segundo característica do coração que precisa ser tratado, ele é enganoso com as mentiras. Isaías 44, 20. Tal homem que se apacenta de cinzas, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não é mentira aquilo que eu confio? Então o homem ele está com o coração cheio de mentira. O engano deixou que a mentira convencesse a sua alma que ele está seguindo o caminho certo. E dentro do seu coração ele fala, eu estou certo, eu estou no caminho correto, e não é mentira aquilo que eu confio. Então se o homem não tem entendimento, e agora ele está convencido que a mentira faz parte da verdade dele, então ele é um coração muito fácil de ser levado. Ele vai habitar no meio das rodas dos escarnecedores e vai trazer sábios para ele e vai achar que está certo. O coração enganoso, meus irmãos, vai colocar ele nos lugares piores que nós podemos imaginar, para ouvir as piores pessoas que podem instruí-lo. Ele vai encher de mentiras o seu coração até a hora que ele se perder definitivamente. Os frutos triviais da vida dele o cegarão. O coração dele enganoso vai levar ele para a destruição eterna, porque ele acredita que realmente está fazendo a coisa certa. E Jesus falou, olha, é do coração que provém as coisas ruins, é do coração que vem o engano. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas do alto. Que seja o nosso entendimento como as coisas do alto, não as da terra. Um coração ruim, um coração cheio de mágoas, cheio de problemas, é vital para destruir uma família. Um coração ruim é aquele que vai causar o homicídio, a mentira, vai trazer o engano, vai destruir as famílias, vai trazer muitos malefícios. Nós podemos ver na nossa política do nosso país, onde a mentira faz parte da verdade deles, eles vão até o final. Onde o coração deles está repleto de amargura e de mentira, e eles vão profanar o seu coração para todos verem. Essa é a verdade do evangelho deles. Essa é a verdade que eles têm em comum. E muitos deles se declaram ainda servir a Deus. Impressionante ouvir um negócio desse. Os ímpios, eles vão amontoar para si os seus próprios mestres de acordo com o desejo do seu coração. Do coração procede as coisas ruins, é do coração que nós planejamos o mal, e esse coração precisa ser tratado. Ele precisa ter um cuidado especial, e o único que pode cuidar especialmente desse nosso íntimo é só Deus. Capítulo 4 de Provérbios, versículo de número 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina os ouvidos
Não os deixe apartar dos teus olhos e guarda no mais íntimo do teu coração. Olha, filho meu, guarda as palavras no mais íntimo, no mais profundo do teu coração. Versículo número 22. Porque são vida para o que os acha e saúde para o seu corpo. É saúde. Versículo do número 23. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, primeiro ele guarda as palavras no coração, depois ele vai no mais íntimo do seu coração, depois ele vai achar saúde para o seu corpo. No versículo 23, e sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele é que vai proceder a fonte da vida. Então, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, para nós termos saúde espiritual, aí sim vai proceder fontes de vida. Versículo 24. E desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retiras o teu pé do mal. Então guarda a palavra no coração para que tenha saúde e para que te vá bem. Outro conselho, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo de... Eu tenho 2 versículos, vamos ler o primeiro que tem capítulo 4, versículo 7. Hebreus capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, e não endureçais os vossos coração. Ora, Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no deserto de Deus, no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, e não endurecer o coração, não dando ouvido para os desígnios ruins, então vamos encontrar descanso. Hoje todo mundo está cansado, meus irmãos. A vida não está sendo fácil para ninguém, nem para o crente, nem para o perdido. Se ouvirmos a voz de Deus e não endurecermos o nosso coração, então teremos descanso. Colossenses capítulo 3. Bem-aventurados, meus irmãos, diz Jesus, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o nosso pensamento, ele tem sido ocupado por tudo que é notícia ruim. O apóstolo Paulo, ele vai mais além, o que tem ocupado o nosso coração. Versículo número 5 do capítulo 3. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. É por essas coisas que vem a ira de Deus. Mas aí ele fala, pensai nas coisas que são do alto. Não as que são da terra. Pensai nas coisas que são do céu. Mas não é para pensar nas nuvens, nas ruas de ouro, não é nada disso. Versículo número 12, ele dá essa referência. Olha, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de eterno afeto, de misericórdia,
Então, revista de misericórdia, pensai nas coisas do alto. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha, suporta uns aos outros, perdoai-vos. Versículo 15. Que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamado, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então, o conselho da palavra do Senhor é hoje, que dentro do vosso coração habite ricamente a palavra de Deus. Pensai nas coisas do alto. E ele dá uma importante referência, que a palavra de Cristo habite ricamente em vosso coração. Versículo de número 1 novamente. Portanto, se foste ressuscitados, se realmente vocês se converteram, se há no coração de vocês um desígnio para ouvir a palavra de Deus, se foste realmente ressuscitado, esta é a verdade do Evangelho. Se creste realmente em Cristo, buscai as coisas do alto, buscar amar a Deus mais, conhecer a Deus, ter uma intimidade maior com o nosso Deus, conhecer a sua palavra. Capítulo 2 de Colossenses, versículo número 20. Um pouquinho para cima, no capítulo 2 de Colossenses. Se morrestes com Cristo para os rudimentos deste mundo, porque como vivesses nesse mundo, vos sujeitais às ordenanças. Então, se realmente nós morremos para esse mundo, que os desígnios do nosso coração venham a ser tratados pela palavra de Deus, e que todas as coisas que nos levam para distante de Deus. Versículo número 5, prostituição, impureza, lascívia e os desejos malignos do nosso coração venham a ser lançados fora do contexto ao qual nós vivemos. Hoje nós vivemos num mundo onde todos e tudo caminha para o desastre. E a Igreja de Cristo, ela tem que se posicionado na melhor das maneiras por causa de Cristo. Eu encontrei uma igreja batista pela internet de 1884 e ela tem um número de irmãos que nem nós estamos aqui hoje, cantando os cânticos do cantor cristão, porque esses nossos irmãos, como nós e nossas igrejas, têm mantido a característica e a simplicidade do Evangelho. Não inovamos nada, apenas anunciamos a palavra de Cristo. Que habite ricamente no vosso coração a palavra de Deus, para que você tenha bons frutos para apresentar ao nosso Deus naquele dia.